E se eu te dissesse que as primeiras palavras públicas de Jesus não foram sobre milagres, não foram sobre cura, não foram sobre prosperidade ou bênçãos, mas sim uma ordem direta e urgente ao coração da humanidade? Você já parou para pensar no que Jesus escolheu falar primeiro quando iniciou seu ministério? Porque essa escolha revela tudo sobre suas prioridades e sobre o que realmente importa no reino de Deus. Hoje eu quero conversar com você sobre o primeiro chamado de Jesus ao mundo, uma mensagem que ele proclamou antes de qualquer milagre, antes de qualquer prodígio. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode transformar completamente sua compreensão sobre o que significa seguir a Jesus de verdade. Essa não é uma mensagem suave, não é um convite confortável, é um confronto direto com a realidade do nosso coração. E é exatamente por isso que ela é tão importante, tão urgente, tão central em tudo que Jesus veio fazer aqui na Terra. Quando Jesus abriu a boca pela primeira vez para pregar publicamente, registrado em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele não falou sobre como melhorar sua vida, como ter mais bênçãos materiais ou como se sentir bem consigo mesmo. Ele foi direto ao ponto. Arrependam-se, porque o reino dos céus chegou. E isso revela algo profundamente importante que muita gente ignora ou tenta evitar. Ninguém entra no reino de Deus sem passar pelo arrependimento. Não existe atalho, não existe porta dos fundos, não existe forma alternativa. Jesus não começou seu ministério com essa mensagem por acaso. Ele começou porque essa é a porta de entrada para tudo o mais. Antes das curas, antes dos milagres, antes das promessas maravilhosas, vem o arrependimento. E se você pula essa parte, se você tenta construir sua fé sem esse fundamento, você está construindo sobre areia. Mas aqui está o problema que vejo hoje em dia. Muitas pessoas querem as promessas de Deus, mas fogem do confronto do arrependimento. Elas querem o céu, mas não querem abandonar o pecado. Querem as bênçãos do reino, mas não querem se submeter ao rei. Querem a vida eterna, mas não querem morrer para si mesmas. E aí surge uma versão diluída do Evangelho. Uma mensagem que promete tudo, mas não exige nada. Uma mensagem que fala de graça, mas ignora santidade. Que oferece salvação, mas dispensa transformação. E essa mensagem pode até encher igrejas, pode até fazer você se sentir bem momentaneamente, mas não é o Evangelho que Jesus pregou. Você já passou por isso? Já se pegou querendo os benefícios de ser cristão sem o custo de realmente seguir a Cristo? Já tentou negociar com Deus, segurar algumas áreas da sua vida enquanto entrega outras? Porque essa é a tendência natural do coração humano. A gente quer Jesus como Salvador, mas não como Senhor. A gente quer perdão, mas não quer arrependimento. A gente quer céu, mas não quer abandonar o mundo. Mas Jesus não dá essa opção. Desde o primeiro dia do seu ministério, ele deixou claro: vocês precisam se arrepender. Não é sugestão, é mandamento. Não é opcional, é essencial. E aqui vem a pergunta que vai nos guiar por toda essa conversa. O que Jesus realmente quis dizer com arrepender-se? Porque essa palavra foi tão desgastada, tão mal compreendida, que muita gente acha que sabe o que significa, mas na verdade não faz ideia. Alguns pensam que arrependimento é apenas sentir culpa pelos pecados. Outros acham que é chorar numa reunião de igreja. Tem gente que confunde arrependimento com remorso, com vergonha, com promessas vazias de mudança que nunca acontecem. Mas arrependimento bíblico é algo muito mais profundo, muito mais radical do que tudo isso. E por que esse chamado ainda é tão atual hoje, 2000 anos depois? Porque a condição humana não mudou. O pecado continua separando a humanidade de Deus. O coração humano continua rebelde, continua buscando seus próprios caminhos, continua tentando construir seu próprio reino. E enquanto essa realidade permanecer, o chamado ao arrependimento permanece essencial, urgente, inegociável. Mas será que estamos vivendo um evangelho sem arrependimento? Será que a mensagem que tem sido pregada em muitos lugares hoje ainda é fiel ao que Jesus proclamou desde o início? Porque quando você olha ao redor, observa o que é ensinado,
o que é enfatizado, o que atrai multidões, muitas vezes você não ouve nada sobre arrependimento. Você ouve sobre bênçãos, sobre prosperidade, sobre seus direitos, sobre como Deus quer te fazer feliz. Mas cadê o chamado para morrer para si mesmo? Cadê a convocação para abandonar o pecado? Cadê a urgência de uma mudança radical de vida? Então, ao longo desse vídeo, você vai entender com clareza o verdadeiro significado do arrependimento bíblico. Não o que a cultura popular diz, não o que a religiosidade distorcida ensina, mas o que as Escrituras revelam. Você vai descobrir por que o arrependimento é absolutamente indispensável para a vida cristã. Porque não existe salvação genuína sem ele, e como ele se conecta com tudo o mais que Jesus ensinou sobre fé, sobre graça, sobre o reino de Deus. E mais do que apenas teoria, você vai ver como praticar o arrependimento no seu dia a dia. Como isso se traduz em decisões concretas, em mudanças reais, em transformação visível da sua vida. Antes de a gente mergulhar ainda mais fundo nisso, eu quero saber de você. Esse chamado ao arrependimento está ecoando no seu coração agora? Você tem sentido que Deus está te convidando a uma mudança real, verdadeira? Deixa aqui nos comentários como você se sente em relação a essa mensagem, se ela tem mexido com você, se você já passou por esse processo de arrependimento genuíno ou se está começando a entender isso agora. A sua participação aqui é o que faz esse canal crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas verdades essenciais do Evangelho. E se você está sentindo que esse conteúdo está trazendo clareza sobre algo que você nunca tinha entendido assim antes, clica no like e se inscreve no canal para continuar explorando essas verdades profundas sobre o reino de Deus. Agora vamos entrar de verdade no que significa biblicamente se arrepender. Então vamos mergulhar de verdade no que significa biblicamente se arrepender, porque aqui é onde muita confusão acontece e onde muita gente se perde. A palavra que Jesus usou quando disse arrependei-vos não foi uma palavra fraca ou superficial. No original grego do Novo Testamento, a palavra é metanoia, que literalmente significa mudança de mente, mudança de direção, mudança de mentalidade. Não é apenas sentir remorso. Não é apenas ficar triste pelos seus pecados. É uma transformação profunda que começa na mente e se estende até as suas decisões, suas atitudes, sua forma completa de viver. E aqui está a verdade oculta que muda tudo. Arrependimento não é só se sentir mal pelo pecado. Muita gente confunde arrependimento com culpa. Você peca, se sente mal, chora, promete que nunca mais vai fazer aquilo e acha que isso é arrependimento. Mas sentir culpa não é a mesma coisa que se arrepender. Judas sentiu culpa depois de trair Jesus. Ele ficou tão atormentado que devolveu o dinheiro e depois se enforcou. Ele sentiu remorso profundo, mas não se arrependeu de verdade. Pedro, por outro lado, negou Jesus 3 vezes, chorou amargamente, mas houve arrependimento genuíno que resultou em restauração e transformação. A diferença? Judas ficou preso na culpa e no desespero. Pedro mudou de direção e voltou para Jesus. Arrependimento verdadeiro é decidir abandonar o pecado. Não é apenas sentir mal por ele, não é apenas confessar que você errou, é tomar a decisão consciente e firme de virar as costas para aquilo que ofende a Deus e caminhar na direção oposta. É uma virada de rota espiritual completa. Você estava indo num sentido, vivendo de um jeito, seguindo determinados valores, e de repente você para, reconhece que está no caminho errado e muda completamente de direção. Isso é arrependimento bíblico. É radical, é concreto, é visível. E olha que impacto isso tem. Jesus não disse apenas sintam-se culpados pelos seus pecados. Ele disse, mudem de direção, porque o reino de Deus chegou. A chegada do reino exige uma resposta. Não é uma informação neutra que você pode ouvir e continuar vivendo como antes. É um confronto direto com a forma como você está vivendo. O reino chegou, e agora você precisa decidir. Vai continuar vivendo segundo os padrões do mundo ou vai se alinhar com os padrões do reino? Vai continuar andando no mesmo caminho ou vai se arrepender e mudar de rota?
Agora vamos aos bastidores da realidade espiritual que eu vejo constantemente. Tem gente que pede perdão pelos mesmos pecados, semana após semana, mês após mês, ano após ano, mas continua vivendo exatamente do mesmo jeito. Domingo ela está na igreja pedindo perdão, confessando, chorando até. Mas segunda-feira ela volta para o mesmo pecado, para as mesmas escolhas erradas, para os mesmos padrões destrutivos. E aí na próxima semana ela repete o ciclo. Isso não é arrependimento, isso é apenas remorso temporário. É sentir mal pelo pecado, mas não amar a Deus o suficiente para abandonar o pecado. E tem gente que frequenta a igreja fielmente, conhece todas as músicas, sabe todos os rituais, mas nunca muda suas escolhas reais de vida. Nos bastidores, longe dos olhos da comunidade cristã, ela vive como qualquer pessoa do mundo. Mesma desonestidade nos negócios, mesmo consumo de conteúdo impuro, mesmas explosões de raiva, mesma fofoca, mesma inveja, mesma amargura. A vida religiosa é uma performance de domingo, mas não há transformação genuína. E isso revela uma verdade dura. Essa pessoa nunca se arrependeu de verdade. Ela aderiu a uma religião, mas não experimentou a mudança radical que o arrependimento produz. E ainda tem aquele tipo de pessoa que quer as bênçãos de Deus, quer as promessas, quer o céu, quer a vida eterna, mas não quer transformação. Quer que Deus mude suas circunstâncias, mas não quer mudar o próprio coração. Quer que Deus resolva seus problemas, mas não quer abandonar os pecados que causam esses problemas. Quer prosperidade, mas não quer integridade. Quer cura, mas não quer santidade. E aí surge uma religiosidade conveniente que busca os benefícios de Deus sem o custo de segui-lo verdadeiramente. Mas deixa eu te confrontar com amor aqui. O arrependimento verdadeiro produz frutos visíveis na vida. João Batista disse isso claramente aos fariseus que vinham até ele. Produzir frutos dignos de arrependimento. Não basta dizer que se arrependeu. Não basta fazer uma oração. Não basta levantar a mão numa reunião. Tem que ter evidências concretas de mudança. E quais são esses frutos? Novas atitudes. Onde antes você era orgulhoso, agora há humildade. Onde antes você era egoísta, agora há generosidade. Onde antes você era vingativo, agora há perdão. Onde antes você mentia com facilidade, agora há compromisso com a verdade. Nova mentalidade. Sua forma de pensar sobre Deus muda, sobre o pecado muda, sobre a vida muda, sobre o que realmente importa muda. Paulo fala sobre isso em Romanos 12, quando diz: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação mental é fruto direto do arrependimento genuíno. Você começa a pensar diferente porque você mudou de direção, saiu do caminho do mundo e entrou no caminho do reino. Novos desejos. E isso aqui é poderoso. Quando você se arrepende de verdade, seus desejos começam a mudar. O que você amava antes agora perde o encanto. O que você desprezava antes agora se torna precioso. Você desenvolve fome pela palavra de Deus. Você passa a ter prazer em orar, em adorar, em estar na presença de Deus. Você começa a desejar santidade, não porque é obrigado, mas porque seu coração foi transformado. Davi entendeu isso quando escreveu: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando você se agrada em Deus, Ele muda seus desejos para que eles se alinhem com sua vontade. Nova forma de viver. Sua vida prática muda. Suas decisões diárias refletem essa transformação. No trabalho, você age com integridade mesmo quando ninguém está olhando. Em casa, você trata sua família com amor mesmo quando está cansado. No trânsito, sua paciência revela Cristo. Nas redes sociais, o que você posta e compartilha mostra valores do reino, não do mundo. Com seu dinheiro, você é generoso porque entende que tudo é de Deus. No seu tempo livre, suas escolhas revelam que você pertence a outro reino. E aqui está algo sobre essa jornada de arrependimento que muita gente não entende. Não é um evento único que acontece e pronto, acabou. Sim, há um momento inicial de conversão onde você se arrepende
e crê no Evangelho pela primeira vez. Mas arrependimento também é um estilo de vida contínuo. Você continua crescendo em santidade, o Espírito Santo continua te mostrando áreas que precisam mudar, e você continua respondendo com arrependimento e transformação. É um processo de santificação progressiva que dura a vida toda. Paulo descreve isso lindamente quando fala que somos transformados de glória em glória. Não é uma mudança instantânea e completa. É uma transformação progressiva, onde o Espírito Santo vai lidando com diferentes áreas da sua vida, e você vai respondendo com arrependimento, obediência e crescimento. E olha o impacto disso na sua vida espiritual. Quanto mais você se arrepende verdadeiramente, mais você cresce em santidade. Quanto mais você abandona o pecado, mais você experimenta a liberdade que Cristo oferece. Quanto mais você se alinha com o reino, mais você experimenta a paz, a alegria e o propósito que só vem de viver sob o governo de Deus. Então aqui está a pergunta que você precisa fazer a si mesmo com toda honestidade. Você já se arrependeu verdadeiramente? Ou você apenas sentiu remorso algumas vezes e chamou isso de arrependimento? Porque a diferença é gigantesca e tem consequências eternas. Arrependimento verdadeiro muda tudo. Ele transforma sua relação com Deus, sua relação com o pecado, sua relação com o mundo, sua relação consigo mesmo. E se você ainda não experimentou isso, se sua vida cristã tem sido só religião sem transformação, talvez seja a hora de você se arrepender de verdade pela primeira vez. Comenta aí: Senhor, me ajuda a me arrepender. Agora eu quero ir ainda mais profundo e mostrar para você o que acontece na prática quando você realmente se arrepende. Porque o arrependimento não é apenas uma doutrina teológica para ser estudada, é uma experiência transformadora que muda literalmente tudo na sua vida. E quando você entende o impacto real que o arrependimento tem, você percebe que não é um peso, não é uma punição, não é Deus querendo te fazer sentir mal. É, na verdade, a porta de entrada para tudo que Ele quer fazer em você e através de você. E, primeira coisa que o arrependimento faz, ele restaura o relacionamento com Deus. E olha que verdade poderosa essa. O pecado cria uma barreira entre você e Deus. Isaías foi claro: são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quando você peca, quando você vive em rebeldia, você não pode ter intimidade genuína com Deus. Você pode ir à igreja, pode cantar, pode fazer orações mecânicas, mas não há comunhão real. É como tentar conversar com alguém com quem você brigou, mas nunca pediu perdão. Há uma tensão, uma distância, uma parede invisível. Mas quando você se arrepende verdadeiramente, quando você confessa seu pecado e muda de direção, essa barreira cai. A comunhão é restaurada. Você volta para a casa do Pai e experimenta novamente aquela paz, aquela presença, aquela intimidade que só vem de estar bem com Deus. E tem mais. O arrependimento quebra ciclos de pecado repetido. Sabe aquele padrão destrutivo que você fica preso há anos? Aquele pecado que você comete, confessa, promete nunca mais fazer, mas 2 semanas depois está fazendo de novo. Esse ciclo só se quebra com arrependimento genuíno, porque enquanto você apenas sente remorso, mas não muda verdadeiramente, você vai continuar caindo no mesmo lugar. O arrependimento verdadeiro corta a raiz, não apenas os sintomas. Ele lida com as motivações profundas, com as mentiras que você acreditou, com os ídolos do coração que te mantém preso. E quando você se arrepende de verdade, quando você não apenas pede desculpa, mas muda sua mentalidade e suas decisões, o poder daquele pecado sobre você é quebrado. E olha o impacto disso na sua jornada espiritual. O arrependimento abre caminho para a cura interior. Muita gente carrega feridas emocionais profundas, traumas do passado, mágoas que nunca foram processadas. E essas feridas alimentam pecados, geram comportamentos destrutivos, mantêm você preso em padrões que você odeia, mas não consegue largar. Mas quando você se arrepende, quando você traz tudo isso para a luz da presença de Deus, quando você abandona a amargura, o ressentimento, a autopiedade, aí o Espírito Santo pode começar a curar essas áreas profundas. O arrependimento
é como abrir uma ferida infectada para o médico limpar. Dói no momento, mas é o único caminho para a cura real. E tem ainda outra revelação linda sobre o arrependimento. Ele liberta da culpa e da condenação. Tem gente que vive anos carregando o peso de pecados do passado. Já confessou para Deus, já pediu perdão, mas não consegue perdoar a si mesmo. Vive atormentado pela culpa, pela vergonha, pela sensação de que nunca vai ser suficientemente bom para Deus. Mas quando você entende o arrependimento verdadeiro, você entende que Deus não apenas perdoa, Ele justifica. Paulo diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando você se arrepende e crê, sua culpa é removida completamente, não parcialmente, não temporariamente, completamente. E você pode andar livre, sabendo que foi perdoado, lavado, restaurado. E aqui está algo que muda completamente sua perspectiva. O arrependimento não é o fim da vida, é o começo da nova vida no reino de Deus. Muita gente olha para o arrependimento como se fosse uma coisa negativa, como se fosse Deus querendo acabar com sua diversão, tirar sua liberdade, fazer você infeliz. Mas é exatamente o oposto. O arrependimento é o momento em que você finalmente para de viver nas trevas e entra na luz. É quando você abandona os caminhos que levam à morte e escolhe o caminho que leva à vida. É quando você deixa de ser escravo do pecado e se torna filho livre de Deus. Jesus não veio para tirar sua vida. Ele veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então, deixa eu fazer algumas perguntas que vão te ajudar a aplicar isso na sua vida real. Em que área da sua vida Deus tem te chamado ao arrependimento? Porque Ele está chamando. O Espírito Santo está te convencendo de algo específico. Talvez seja aquele relacionamento que você sabe que não agrada a Deus, mas você continua segurando. Talvez seja aquela desonestidade nos negócios que você justifica, dizendo que todo mundo faz. Talvez seja aquele conteúdo que você consome nas redes sociais ou na internet que está contaminando sua mente. Talvez seja aquela amargura em relação a alguém que te magoou e você se recusa a perdoar. Talvez seja aquele orgulho que te impede de pedir perdão quando você erra. Talvez seja aquela ganância que faz você viver sempre querendo mais, nunca satisfeito, nunca generoso. O Espírito Santo sabe exatamente qual é a área. E se você está sentindo um incômodo agora, se algo específico veio na sua mente enquanto você me ouvia, isso não é coincidência. É Deus te chamando ao arrependimento. E a pergunta é, você vai responder? Você vai finalmente lidar com isso ou vai continuar ignorando, justificando, adiando? Porque cada vez que você ignora o chamado de Deus ao arrependimento, você endurece um pouco mais seu coração. E eventualmente você pode chegar num ponto onde não sente mais nada, onde a voz do Espírito fica tão abafada que você nem reconhece mais quando ele fala. Outra pergunta. O que você precisa deixar para viver plenamente o reino? Porque sempre há algo. Jesus foi claro quando disse que quem quiser vir após ele precisa negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Há um custo. Há coisas que você vai precisar abandonar. Não porque Deus é tirano, mas porque essas coisas são incompatíveis com o reino. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode ter um pé no reino e outro no mundo. Então, o que é? Qual relacionamento, qual hábito, qual ambição, qual ídolo você precisa deixar para viver plenamente segundo o reino de Deus? E olha os bastidores das histórias bíblicas, porque toda transformação verdadeira na Bíblia começou com arrependimento. Pensa em Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes, da forma mais covarde possível. Mas depois da ressurreição, Jesus o restaurou, e Pedro se arrependeu profundamente. E olha a transformação. O homem que negou Jesus por medo de uma empregada se tornou o pregador corajoso que enfrentou autoridades e multidões no dia de Pentecostes. O arrependimento foi a porta da sua transformação. Pensa em Zaqueu, um cobrador de impostos corrupto, odiado por todos, que roubava seu próprio povo. Mas quando ele encontrou Jesus, quando ele foi confrontado com a presença do reino, ele se arrependeu verdadeiramente.
E olha os frutos imediatos. Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Mudança radical de vida. De explorador ganancioso a generoso restituidor. Isso é arrependimento genuíno produzindo frutos visíveis. Pensa na mulher pecadora, que ungiu os pés de Jesus com perfume caro e os lavou com suas lágrimas. Ela era conhecida na cidade pelos seus pecados. Mas quando ela encontrou Jesus, quando ela experimentou seu amor e perdão, houve arrependimento profundo, demonstrado naquele ato de adoração. E Jesus disse: seus muitos pecados lhe são perdoados porque muito amou. O arrependimento dela abriu caminho para a restauração completa. E pensa em Paulo, que perseguia violentamente os cristãos, prendia, matava, achando que estava servindo a Deus. Mas quando Jesus o confrontou no caminho de Damasco, quando ele viu a verdade, houve um arrependimento radical que mudou completamente a trajetória da sua vida. De perseguidor a apóstolo, de inimigo da igreja a maior missionário do cristianismo. Tudo começou com arrependimento. E sabe o que todas essas histórias têm em comum? O arrependimento não foi o fim, foi o começo. Foi a porta que abriu para uma vida completamente nova, cheia de propósito, de poder, de impacto eterno. Nenhum deles ficou preso na culpa do passado. Eles se arrependeram, foram transformados e avançaram para cumprir o propósito de Deus. E a mesma coisa está disponível para você. Não importa o que você fez. Não importa quanto tempo você desperdiçou. Não importa quão longe você se afastou. Se você se arrepender verdadeiramente, Deus pode fazer de você uma nova criação e usar você poderosamente para o reino. Escreve aí: eu escolho o arrependimento. Se você chegou até aqui comigo, eu quero te dizer uma coisa. Esse não foi um vídeo fácil. O arrependimento não é um assunto confortável, mas é absolutamente essencial. E o fato de você ter permanecido até o final mostra que você está levando sua vida espiritual a sério, que você realmente quer andar com Deus de forma genuína. Isso é lindo de ver. Então deixa um comentário aí dizendo: eu escolho mudar para eu saber que você chegou até o final e que essa mensagem tocou no seu coração. Eu leio todos os comentários e oro por cada pessoa que compartilha sua jornada aqui. Se esse tipo de conteúdo profundo sobre o Evangelho e o Reino de Deus tem feito diferença na sua vida, se inscreve no canal. Toda semana eu trago ensinamentos assim que vão direto ao coração da mensagem de Jesus, sem diluir, sem suavizar, mas sempre com amor e verdade. E se você sentiu que essa conversa trouxe clareza sobre algo importante na sua caminhada, clica no like. Isso me ajuda a saber que estamos no caminho certo. E tem um vídeo aqui do lado sobre o fruto do arrependimento, como viver a transformação, que complementa perfeitamente essa mensagem. Clica e continua comigo por lá, porque a gente vai explorar ainda mais como essa transformação se manifesta na prática do dia a dia. Que o Senhor te abençoe nessa jornada de arrependimento e transformação. Graça e paz.